Olá, telespectador e telespectadora do canal Viver Brasil. Estamos aqui em mais uma edição do programa Segurança Jurídica Brasil, ao lado desse ícone do jornalismo mineiro e brasileiro, Paulo César, nosso querido PCO. Hoje nós vamos receber também convidados muito especiais. 3 atleticanos, né? Mas, sobretudo, 3 juristas da mais alta performance, conhecidos em todo o Brasil. Dr. Jarbas Soares, Procurador-Geral de Justiça, consagrado membro ilustre do Ministério Público, já por várias vezes Procurador-Geral, né, do Ministério Público em Minas Gerais e um dos grandes representantes da classe em todo o Brasil. Também recebemos aqui o advogado Zé Murilo Procópio, especialista na área de direito empresarial, em recuperação judicial de empresas, vice-presidente do glorioso Atlético Mineiro, né? Recebemos também aqui o colega professor e também advogado talentoso na área de direito tributário, professor da PUC, Flávio, PUC, da pós-graduação da PUC, né? Procurador do município de Belo Horizonte, Flávio Bernardes. Com esse time fantástico aqui hoje, nós juntos aqui, né, Paulo César, vamos falar sobre segurança jurídica, perspectivas do Brasil na área jurídica e também falar um pouco da trajetória profissional de vocês. Vou começar pelo Dr. Jarbas. Seja bem-vindo, Jarbas. Dr. Jarbas, eu queria saber, né, do ilustre Procurador de Justiça, como você vê esse momento do Brasil, especialmente em relação à segurança jurídica, à preservação da democracia no Brasil, o trabalho do Ministério Público Mineiro em prol das garantias da segurança jurídica e também falar um pouco de todo o trabalho que o Ministério Público tem feito em Minas Gerais, né? Como, por exemplo, né, criações importantes aí como Compor. Eu queria que você falasse aí para os nossos telespectadores. Obrigado, presidente Luiz Cláudio. Prazer muito grande estar aqui nessa mesa composta com 2 grandes juristas. O Zé Murilo Procópio é um advogado respeitado, admirado e muito bem contratado aí pelos seus excelentes serviços que prestam, sobretudo às empresas. O professor Flávio Bernardes também, já se referiu aí ao seu currículo. Você, né, que é o nosso eterno presidente da OAB e um jurista também muito respeitado e consagrado. E também atleticano, você falou da gente, esqueceu de falar de você. E sempre estar conversando com o PCO, para nós é sempre muito bom, para todos nós, porque o PCO conhece a história de Minas contemporânea muito bem, os personagens da história, da agora, e tem uma percepção política muito aguda, né, que dá a ele essa condição de escrever semanalmente o seu pensamento e ser lido e traz a essas pessoas também reflexões importantes sobre o momento atual. Mesmo que repetir, dizer qual que é o Brasil que nós estamos vivendo hoje. Então, nós estamos vivendo um país conflituoso, dentro de um processo civilizatório, nós regredimos, mas eu acho que nós vamos dar um passo à frente depois, em todos os sentidos. Isso acaba também impactando as instituições da justiça. Aliás, são feitas de mulheres e de homens, que são cidadãos. E o ambiente brasileiro não é um ambiente hoje sequer para um investimento seguro. E há muitos atores que participam da formação do país, né? No caso nosso, campo jurídico, a advocacia, o Poder Judiciário, o próprio Supremo hoje deixou de ser um órgão de estabilidade, né? Hoje a jurisprudência do Supremo, ao meu ver, ela não é mais estável e coerente. Então, o Supremo também está passando por esse momento de reflexão, também muito pressionado pela sociedade, pelo menos determinados setores. Isso causa também um ambiente ruim para o que nós queremos, né? Que as grandes civilizações buscam uma estabilidade. E a estabilidade tem que ser jurídica, democrática, mas também tem que ser jurídica. Porque o país que não tem uma segurança jurídica,
ele não vai se desenvolver. E nós nesse atual momento, nós estamos vivendo conflitos políticos, de conhecimento de todos, e sobretudo o Supremo Tribunal Federal tem mudado alguns entendimentos, causando surpresas jurídicas, vamos assim dizer. E então, mesmo os precedentes acabam, como foi o caso da prisão em segunda instância, que fica mais fácil para o cidadão comum compreender, tinha uma posição, o Supremo mudou, depois voltou para a velha posição. Isso com um monte de situações colocadas ao Poder Judiciário como um todo. Nesse contexto, o Ministério Público tem um papel importante também. O Ministério Público hoje não é mais uma instituição setorial que atua na área penal. A área penal hoje não é só direito penal puro, né? Hoje você tem indenizações dentro da ação penal. E o Ministério Público participa da causa pública como um instrumento da sociedade muito forte de fiscalização e muitas vezes de questionamentos de decisões até políticas. E esse Ministério Público, que depois da Constituição, nesses 30 anos, vem passando por um processo de amadurecimento, de fortalecimento. Domingo nós completamos 30 anos da Lei Nacional do Ministério Público, que foi sancionada aqui em Belo Horizonte, e nós estamos até comemorar. Mas a verdade é que o Ministério Público, como instituição do Estado, ele não pode ser só um órgão de ação. Hoje ele tem que ser um órgão de solução. E o Ministério Público traz segurança jurídica. Vamos dar um exemplo para ficar muito claro. Vai se fazer um empreendimento grande hidrelétrico que tem um impacto enorme no meio ambiente. O empreendedor busca as fontes de financiamento, apresenta o seu projeto, é licenciado. Quando ele vai executar, vem uma ação do Ministério Público que paralisa o empreendimento. Isso gera um dano para o empresário extraordinário e uma perda de oportunidades para o país. Então, o que nós estamos buscando aqui em Minas? Ter um ambiente para conversar, para que isso não ocorra. E nós criamos lá o Compor, que é uma espécie de sejusque do Ministério Público, onde as partes podem se sentar, como eu falo muito, é o chão limpo que dizia Milton Campos, e acertar. E ali, o nosso período hoje, para uma solução em média, são 44 dias. Uma ação civil dessa, tem uma que eu conheço que foi julgada agora no STJ, 30 anos que ela estava correndo. Então você tem ali um ambiente para sentar e muitas vezes as áreas só precisavam sentar. E por que o Ministério Público é importante, sobretudo nas causas públicas? Porque se você fechar um acordo, poder público, empreendedor, as pessoas atingidas e Ministério Público, praticamente você deu uma segurança jurídica de 99,99%. E o empreendedor vai cuidar do que precisa, que é empreender. E hoje, aqui nós estamos 3 ilustres advogados aqui, antes de um empreendedor pensar no empreendimento efetivamente, a primeira coisa que ele tem que buscar é um advogado, né? Não um engenheiro. Felizmente, não é um engenheiro, é um advogado. Não só tem que ser um ao lado sempre. Não só o empreendedor, mas também como autoridade pública. Porque a autoridade pública não pode abrir mão da advocacia pública do lado dele o tempo inteiro para falar onde que ele pode. Porque no momento que ele autoriza alguma coisa, ele também está levando seu CPF junto. Então, isso hoje gerou, como diz você, felizmente, para os advogados todos, um campo fértil de soluções. E o Ministério Público tem que sair da posição de desestabilização do processo para ser um ator de estabilização e com solução. Né? Para concluir, nós tivemos agora o acordo de Brumadinho, o acordo de 37 bilhões e 700 milhões. O acordo foi efetivado, acabou. A discussão para trás acabou. Então, isso é segurança jurídica. A empresa está pagando, ela sabe que não vai ter outra demanda em relação ao que ela fechou. Isso é muito importante. Então, o Ministério Público também traz estabilidade jurídica. O Ministério Público precisa entrar na porta certa. Porque se entrar na porta errada, é o conflito e isso acaba prejudicando a sociedade, porque não existe, é muito demonizado o empresário no Brasil, mas se não tiver empresário não vai ter emprego, não vai ter renda, não vai ter comida, não vai ter nada. Então,
nós precisamos facilitar um ambiente de negócios e o Ministério Público tem que participar disso. É o que eu defendo, o que eu tenho praticado dentro do Ministério Público, eu sei que é o pensamento aqui de todos vocês. Muito bem, nós vamos voltar falando daqui a pouco do Ministério Público também, mas vamos ouvir agora o doutor Zé Murilo Procópio. Nossa. Zé Murilo é um ícone também da advocacia mineira e brasileira, um craque aí da área de recuperação judicial de empresas, já participou de casos gigantescos aí nessa área. Nós vamos roubar alguma experiência dele. Como é que pode acontecer isso aí com as lojas americanas? Pode falar sobre isso também? Não, né? Só para provocar. No Atlético vamos falar. Não tem dúvida. Mas, Zé Murilo, queria primeiro, né, te parabenizar pelo seu trabalho, tanto no Atlético como na carreira da advocacia. E, segundo, nós queremos ouvi-lo aí para falar sobre segurança jurídica, né? Sobre, na sua visão, na sua experiência profissional, que é muito importante. Eu sei que já fez parte da OAB, já foi conselheiro federal da OAB, também já fez parte da associação, né, dos advogados de Minas Gerais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e o Paulo César me contou um caso, depois que nós vamos falar aqui, né, Paulo César? De quê? Lá atrás, você foi convidado para ser desembargador por um governador aí e não aceitou. Depois nós vamos falar sobre isso aí. Não é bem assim, não. Mas vamos lá. E ninguém recusa. É. Mas muito obrigado pelo convite de estar aqui. Minha saudação ao nosso anfitrião, amigo de... Sabe quantos anos nós temos de conhecimento? Não vamos falar, não, senão não é mais de 60 anos nessa vida correndo. E meu amigo Jarbas, meu amigo Flávio, são pessoas com quem eu estou dividindo esse espaço aqui, mas dizer que eu vim aqui como advogado, nós somos sempre aprendizes. O Jarbas nos deu uma aula aqui, né? Então é um negócio complicado você falar depois do professor, não é? Mas é verdade. Mas o que eu vejo, o Luiz Cláudio, já entrando na discussão aqui, é o seguinte: esse problema de insegurança jurídica, até na minha área do direito empresarial, tem melhorado de uns tempos para cá. Nós tínhamos uma lei antiga, que é de 1945, que era uma lei que tinha natureza falencial. Então, era um negócio que você acabava, se você não fizesse uma boa ginástica, a empresa ia para a falência. Então, ela tinha esse espírito. Aí veio, em 2005, uma lei que veio, em vez de ser, antes era concordata, virou recuperação judicial e houve uma abrangência muito maior das classes de credores, onde que na concordata não eram admitidos, que na concordata era, praticamente se sacrificavam os credores quirografados, fornecedores, né? E agora não, agora você tem várias classes, né? Classe trabalhista, com garantia real. Então, hoje, a lei ela vem modernizando. E, ultimamente, até com a interferência do nosso amigo senador Rodrigo Pacheco, nós melhoramos, veio uma nova lei, dando mais amplitude e com possibilidades grandes de recuperação. Então, esse aí é o olhar como advogado da área do direito empresarial. Agora, no contexto da insegurança jurídica, tem horas que a gente vê na cabeça. Assim, no outro dia, por exemplo, nós vamos ver aqui o negócio do Banco Central. Por exemplo, veio uma lei que o presidente do Banco Central tem independência e tal. Aí agora já tem um deputado dizendo que quer propor uma lei para alterar, que perca a independência. Isso aí é uma repercussão lá fora no momento. Não é o deputado, não. Quem está querendo isso é o presidente da República. Não, né? Mas eu estou dizendo que quem está apresentando projeto é deputado. Pode ser que o presidente... Eu não vou entrar nesse negócio aqui, que eu estou falando mais tecnicamente. Tá? Um deputado apresentou um projeto nesse sentido. E o outro também está aí querendo, não, nós temos que, a privatização da Eletrobras, nós temos que dar uma modificada nessa. Isso aí, nesse momento que agora está para o mundo, que aqui é um país democrático, está provado isso aí, houve esse golpe aí, nós superamos, então está na hora de descermos todos do palanque e vamos trabalhar, vamos para frente, vamos, é o que nos resta. Entendeu? E a segurança jurídica é isso, quer dizer, você fala um negócio desse, o que é? A bolsa sobe,
não, a bolsa desce, o dólar sobe, nós ficamos nesse balangandá aí que não dá para resolver. Então, a minha, com muita simplicidade, mas vivendo isso aí, eu acho o seguinte, agora mesmo, hoje, dia 8, eu vou deixar para o Flávio falar sobre isso, o negócio foi do tributário. Vocês viram que essa é uma das perguntas que eu iria falar. Pois eu estou pondo aqui porque é melhor de colocar, porque eu olho de costa, eu fico de costa, que não é possível o que fizeram. Né? O trânsito em julgado não existe mais. Não é? É um negócio diferente, é mais ou menos dentro da linha que você estava falando aqui. O que é isso aí? Brutal insegurança jurídica. Então, por enquanto, eu vou ficar nisso aqui. Agora, Zé Murilo, já que você está falando aí, que ele se lembrou aqui, como é que se explica esse caso das Americanas? Porque, aparentemente, era uma empresa, né, sólida, e daí a pouco ela é de 3 bilionários, e vem um estouro aí de 20, 40 bilhões, e as auditorias, como é que é isso? Paulo, eu também estou ouvindo só também na mídia, né? Esse negócio de mascarar balanço, isso é velho. Eu sei, claro. Você fazer balanço, ao fim do ano, fazer um balanço bem arrumado, porque nós precisamos de ir no banco para tomar dinheiro, então o banco... Então, quer dizer, e aquilo ali vira papel, entendeu? Então, não se dão a importância de uma análise, mas pode ter auditor que for, tem sujeito que é muito mais capacidade do que o... Me falaram que a Americana estão trabalhando para ela 40 escritórios de advocacia. Eu não sei para que estudo, não. Podia ter sido só, né? E vejam quem são esses advogados. Se fosse ele, estava resolvido. Não. Eu estou querendo dizer... Ele resolveu o problema do Galo, imagina da Nós temos filho, nós temos sobrinho, né? Zé Murilo, mas é muito grave mascarar um balanço, prejudicando acionistas, né? Isso realmente, assim... a gente está falando de segurança jurídica, num país sério, já estava aí num problema penal gravíssimo. Mas né? já foram contratados grandes advogados já da área criminal para dar justamente o respaldo. Né? Então, listado em bolsa. Um negócio violento. Agora mesmo houve isso aí hoje é permitido você ver. Um credor, que seria um desses grandes milionários aí, vai emprestar um dinheiro para Americanas, para que ela possa ter o capital de giro dela, e se ela vier a falir, ele é o primeiro a receber se tiver algum rateio. Quer dizer, então é uma festa, né, gente? Então, enquanto isso, nós vamos aí... E olha que a lei mudou em 2007, né, a nossa lei de SA, exatamente para que não acontecesse isso com a exigência do padrão internacional contábil. Né, tendo trabalhado na área de auditoria, ainda mexendo com revisão fiscal, isso, em regra, seguindo o padrão, que foi o padrão inglês, mas que se aproxima ao americano, do US GAAP, não poderia acontecer. Não tinha Tanto que aconteceu nos Estados Unidos com a Enron, ela fechou, a empresa de auditoria da época, que era, né, Arthur Andersen, que na época trabalhava na área, sumiu, né, que vive da credibilidade. Então, isso não é um número, né? 20 bilhões no passivo, 20 bilhões no ativo, vira 40, é inexplicável. Então é isso. Agora, esse exército de advogados que estão sendo contratados, eu não sei nem para quê ainda, né? Vão se embrulhar ali dentro, mas precisa de advogado também, né? Agora vamos ouvir um pouquinho o professor Flávio Bernardes. E agora que nós vamos aprender. Flávio, eu queria que você abordasse aí, primeiro a visão geral sobre o momento do Brasil, especialmente para a área jurídica, né? O Zé Murilo colocou muito bem que nós passamos aí atos golpistas, mas felizmente as instituições prosperaram, né? A garantia democrática permaneceu, a gente tem que enaltecer aqui o trabalho também das Forças Armadas, que não se aproveitaram do momento, a seriedade, né, com que conduziram o processo, também as instituições... no limite que eles têm constitucional. Né? Exatamente, trabalharam no limite constitucional, né, dentro da recuperação da ordem, especialmente no Distrito Federal, mas são atos lamentáveis, né? Nós já debatemos isso aqui em outra oportunidade, mas queria ouvir você também e aproveitar o seu conhecimento. Você já participou em Moçambique
de discussão de legislação de reforma tributária. Está agora, o atual governo diz que uma das prioridades é a reforma tributária e tem vários projetos de reforma tributária, né? No âmbito do Congresso Nacional, tem um na Câmara dos Deputados, tem um no Senado. E você que é um professor, conhece tudo, queria que falasse. E também, como o Zé Murilo disse, dessa polêmica. Eu não conheço o processo, então não posso exteriorizar, mas gostaria de te ouvir, né, sobre essas não modulações, né, ou modulações... Não modulação. Isso foi antes de ontem. Das decisões quentinho, né, tributárias aí no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Fala um pouquinho para a gente. Supremo Tribunal e STJ também. Também, em todos. Nosso presidente sempre, né, Cláudio, a satisfação enorme, podemos estar aqui discutindo, ao lado do amigo que tem um especial carinho, nosso Paulo, nosso PCO, e com quem são nossos grandes mestres. Jarbas e o Zé Murilo está participando desse debate, é uma honra enorme, não poderia deixar de externar, porque nós temos sempre que nos espelhar, né, nas grandes referências que temos. É um momento difícil para discutir. Eu acho que é importante que prevaleceu, as instituições foram preservadas, né, nessa retomada, mas ainda acho que falta muito para se evoluir, sobretudo no que se diz respeito à segurança jurídica, porque a segurança jurídica abalada, não só as instituições, mas o Estado como um todo, não só os contribuintes, os empreendedores, os empresários, mas o próprio Estado em si e a gestão pública, ficam comprometidos. E essa é a grande preocupação que eu tenho, e do ponto de vista acadêmico, já escrevi e venho falando isso desde 2010, nas aulas de mestrado e doutorado, de que o que estão fazendo com a Constituição, afastando cada vez mais do texto legal do que a gente chama de um positivismo, e não um positivismo literal, como se critica muito, de aplicar a norma, de buscar não dar a volta para construir interpretações em que A vira B. Isso é fundamental para preservar tudo. E coloco esse contexto do que, para mim, isso é segurança jurídica, é previsibilidade, algo simples, não preciso gastar 700 páginas para falar sobre algo. O que você espera com segurança? Você espera previsibilidade, estabilidade, você espera que as regras que estão colocadas, e no nosso Estado Democrático de Direito, pelos nossos representantes, elas venham a ser cumpridas e preservadas. Falo por causa da reforma tributária, puxando, né, um pouco para a minha área. Primeiro, não adianta eu mudar a legislação e buscar com isso segurança, se quando chega no judiciário, o A vira B. Essa é a premissa. O Jarbas colocou isso muito bem e concordo plenamente. Não adianta num ano a decisão ser numa linha e 2 anos depois eu alterar essa decisão. Não adianta eu decidir, aí, puxando a polêmica, que um juiz é competente e 4 anos depois anular falando que não existe competência do juízo. Segunda instância, como foi colocado, e agora o nosso caso tributário. Então me preocupa na reforma tributária, isso aconteceu, o grande processualista, o CPC de 2015, trouxe a regra, todos os acórdãos têm que rebater integralmente os fundamentos. Nós temos isso. Você consegue criar um precedente que é o que vai dar estabilidade na jurisprudência depois de 7 anos de vigência do CPC? No Brasil, não. Nós não temos isso ainda no direito brasileiro. Você não consegue construir esse racional nas decisões do Supremo Tribunal Federal, que é onde você parte da base interpretativa para fazer a estabilização do nosso sistema. Então, se eu não tenho isso no Supremo Tribunal Federal, é impossível exigir isso das instituições. E essa é a minha grande preocupação. Então, dentro da reforma tributária, você tem 2 linhas, Baleia Rossi, que está o 110, que está na Câmara, e a do Senado, que é a do API, 75, que é a que deve prevalecer em regra, porque o Bernardo Api virou o secretário especial da reforma tributária nomeado pela Haddad. Prefiro, do ponto de vista técnico, a base de tributação proposta da 110. Escrevi sobre as duas, pontos críticos.
mas ambas com alguns problemas sérios. E com certeza, se aprovados, trabalho não vai faltar para a área tributária em algumas gerações, possivelmente, né? Não vou dentro da discussão. Mas acho que o ponto central da reforma é o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, que é unificar a tributação sobre consumo, simplificar o sistema. É o único ponto que, do ponto de vista, no aspecto constitucional, é preciso ser feito. Isso vai trazer uma maior segurança para as empresas. O Brasil é quase o líder de quem mais gasta consultoria tributária dentro das empresas, né? Se busca fazer com eficiência e, mesmo assim, as empresas são autuadas, têm as divergências com as fiscalizações e, como procurador atuando na área fiscal no município de Belo Horizonte, acompanho isso, embora as grandes discussões sejam com a União e o Estado. Então, esse é um ponto que me preocupa dentro das reformas, mas a maior delas ainda está no judiciário. Do jeito que as coisas andam, essa previsibilidade, essa confiança, que é o que gera a segurança para o investidor, como que você vai explicar para o investidor as mudanças? Posso entrar então nessa questão da coisa julgada. Está escrito na Constituição, no artigo 5º, que a coisa julgada é direito fundamental. Então é o que a gente mais preserva, né? Todos falam o que é importante no Estado democrático. Qual que é o artigo referência na redemocratização do país com a Constituição de 88? É o artigo 5º, direitos fundamentais. E entre os seus incisos, a coisa julgada. Quer dizer, você passou por um processo judicial, que não é pouco tempo, felizmente, né? Deveria, no Brasil. Para chegar ao Supremo? Para chegar, ter uma decisão transitada em julgada, com ou sem anuência dos tribunais superiores, mas dentro do que o sistema jurídico estabelece, para chegar ao Supremo. Essa discussão está no Supremo, a decisão da CSLL pelo Supremo foi em 2007, já tinham vários trânsitos em julgados, então nós estamos falando aí de 17 anos que esse assunto está no Supremo, esperando julgamento, esperando um posicionamento. Afinal de contas, o que nós vamos fazer com a coisa julgada? Porque tem um problema, quando um contribuinte ganha uma ação e o outro perde, a diferença de custo, porque tributo, quando você vai para a empresa, é um custo, você não se torna competitivo no mercado. Então, isso precisava ser equalizado. Como que eu vou respeitar a coisa julgada e garantir uma concorrência leal do ponto de vista de carga tributária, a chamada igualdade ou isonomia. Mas o que eu não posso é simplesmente falar assim, não, vamos esquecer a coisa julgada. Até se previa que ia perder. Se previa que ia perder, mas 2 pontos. Primeiro, devia ter uma ação anulatória. Passou a rescisória, para quê? Para que aquele contribuinte que tem a coisa julgada tomasse conhecimento. A partir desse momento, você sabe do seu risco. Então, para trás, você está preservado. Nós temos que respeitar. Por quê? Porque o sistema gerou uma estabilidade para você. Daqui para frente, eu estou dando ciência que eu estou questionando. A tendência era de perder. Vai fazendo sua provisão. Vai fazendo a sua provisão e resolve. Aí o Supremo não só fez isso, mas não modulou o efeito. Demorou 17 anos e falou assim, não, aplica-se retroativamente. Você tem casos de 15 anos de recolhimento de tributos pendentes. Isso é um efeito nefasto. Tem uma prescrição aí, né? Não, porque vários já foram autuados, estão sendo executados, já tem várias empresas que vão gerar, saiu hoje a notícia, foi do GPA, do Pão de Açúcar, vai aumentar 300 milhões no provisionamento, impacto direto em ação. Tem várias outras. Isso vai agora vir a rodo. E isso não estava provisionado por causa de parecer falando que o risco seria pequeno. Eu já não colocaria que esse risco seria pequeno, isso já era previsível, mas não que eu deixaria de respeitar a segurança, de respeitar o que aconteceu lá atrás. Então, acho que foi um equívoco muito grande, preocupante dentro do Supremo, dentro da área tributária, e o que me preocupa ainda dentro do Judiciário é ir para a mídia. O Fux criticou fortemente, foi uma decisão do plenário, preciso respeitar o plenário. Aí vai o Barroso da hoje, dá uma entrevista e fala... Olha só, foi uma aposta do contribuinte. Só faltou ele completar. Perdeu, mané. Perdeu, mané. Só faltou isso para o contribuinte. Na fala dele da entrevista hoje, perdeu. Você apostou e perdeu. Mas não posso ser assim.
A segurança jurídica é feita dentro do Estado, também se aplica ao Estado, mas para preservar o cidadão. Então, se o Estado deu causa a isso tudo, preservar uma coisa julgada, demorou 20 anos, ele não pode rasgar a Constituição, desprezar a coisa julgada e prejudicar o cidadão, que é quem tem que ser preservado no Estado Democrático de Direito. Então, os valores estão sendo invertidos no Supremo Tribunal Federal. É uma crítica nesse ponto, porque segurança é preservar o cidadão, em função de atos que foram do Estado. Não importa se é o Estado Judiciário, se é o Estado Executivo, se é o Estado Ministério Público, é o Estado, não importa, é o Estado. E o direito do cidadão tem que ser preservado. Então, ainda tem um cenário para mim ainda muito nebuloso do que vai acontecer. Eu não sei se eu ando muito pessimista, mas vamos trabalhar, essa é a nossa função. Nós vamos voltar em alguns temas do tributário ainda, Flávio. Eu vou voltar aqui com o nosso Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Jarbas. Ô Jarbas, você foi reeleito agora, uma votação espetacular entre seus pares, né? Parece que foi recordista, né? No Brasil, entre os procuradores gerais, escolhido aí em lista pelo ilustre governador do Estado de Minas Gerais. Quais são os seus projetos? Mandato 2 anos? 2 anos, né? Quais são os seus projetos aí à frente do Ministério Público, em especial na garantia aí da preservação da segurança jurídica? E o que o Ministério Público de Minas, especialmente, vai se encarregar de algum ato em relação aos atos golpistas do dia 8? Tem alguma coisa nesse sentido? É interessante fazer essa pergunta. Eu fui reeleito agora, tem mais 2 anos. Fiquei esse primeiro período organizando o Ministério Público. Nós chegamos no estágio tão avançado dentro dos componentes do Ministério Público, que quando eu fui reeleito eu ficava olhando para frente: o que eu tenho para fazer agora, o que eu vou fazer agora, o que nós vamos fazer agora. Porque o Ministério Público de Minas hoje, ele voltou ao seu lugar. Vou dar um exemplo: no final do ano, nos prêmios CN do Conselho Nacional do Ministério Público, de 9 prêmios, nós ganhamos 3 em primeiro lugar e 1 em segundo. Quer dizer, nenhuma outra instituição do Brasil recebeu os prêmios que nós recebemos. Então, o Ministério Público de Minas, ele caminha bem, está bem estabilizado internamente, as relações com os poderes. Em Brasília também, a nossa ocupação de espaços que nós temos lá. Nós temos um escritório em Brasília porque o Ministério Público é parte lá em Brasília, né? Só para você imaginar, eu criei a Procuradoria com a atuação nos tribunais superiores, doutor Zé Murilo, isso é muito interessante. Nós conseguimos reverter, só na área penal, decisões do TJ, mais de quase 500 decisões do TJ. Sendo que nós não subíamos sequer essa quantidade de recursos para os tribunais superiores. Sequer eles chegavam lá, porque já ficava por aqui. E nós revertemos quase 500 decisões do TJ. Só uma parte que eu acho fundamental. Quando eu fui defensor público do Estado de Minas Gerais, a Defensoria Pública não tinha representante nos tribunais. E eu fui um dos primeiros a representar a Defensoria no Tribunal de Justiça. E você realmente começa tendo voz na tribuna, no julgamento, você realmente faz diferença. Eu que, por exemplo, a última denúncia penal que eu fiz foi em 1992, já fiz umas 3 sustentações orais no STJ de teses que ficaram vinculantes, né? Recursos nossos aqui. Agora eu vou ao Supremo também no julgamento do caso de júri, que também vai gerar um precedente nacional. Então, o Ministério Público, ele tem a área administrativa, que essa aí sempre é complicada, porque nós estamos construindo ainda, nós estamos numa fase muito inicial de construção do Ministério Público, a parte institucional e a parte jurídica, que é a atividade do MP. Nessa parte jurídica, nós temos o processo e a outra mão, que é essa que eu falei das autocomposição de conflitos, que é a área que está se desenvolvendo. Só para você imaginar, no ano passado nós fizemos mais de 10 mil acordos de não persecução penal. São acordos criminais, para a linguagem mais comum. São menos 10 mil processos criminais no judiciário, né? Então, a tendência da justiça é caminhar para esse lado da autocomposição de conflitos.
O Ministério Público já faz isso desde 1990, 92 com o Código do Consumidor, né? Na década de 90, que o Ministério Público já faz os chamados termos de ajustamento de conduta, que até você já ouve políticos falando ataque, o TAC, né? É o termo de ajustamento de conduta, porque é um instrumento hoje de estabilidade, de segurança jurídica, de concordância, de soluções e de estabilidade, porque no momento que você fecha um termo com o poder público, Ministério Público, empreendedor, praticamente você dá uma segurança jurídica 100% para aquele empreendimento. Então, nós estamos desenvolvendo as nossas ações, tem uma preocupação muito grande, que nós vamos entrar com a campanha agora de comunicação, na questão da mineração no Estado. Eu acho que ou nós não estamos explicando bem, ou as pessoas não estão entendendo o que o Ministério Público tem feito. Hoje tem uma crítica ao Ministério Público, porque nós fizemos um acordo há um ano com as empresas que teriam de descomissionar, extinguir as barragens a montante. Qualquer outra alternativa, entrar com as ações para tentar algumas medidas. O Ministério Público fez acordos com empresas, as empresas estão tomando todas as providências, as que não fizeram com a lei, tiveram que pagar juntas uma multa de quase 450 milhões de reais por não ter cumprido. E agora, nós estamos terminando o período de chuvas, não teve nenhuma barragem que correu risco. Nesse ano, 5 barragens foram descomissionadas. Só que parece que nós fizemos uma concessão, nós não fizemos concessão. Então eu acho que nós precisamos de uma comunicação. O ano passado nós recuperamos 2 bilhões e meio de reais de recursos da área tributária de sonegação, 2 bilhões e meio de reais do crime organizado que estão voltando para o Estado. Então nós precisamos também dar uma comunicação melhor para a sociedade saber, entender. Nós estamos repactuando o acordo de Mariana. Eu estou ouvindo críticas que pessoas de autoridades públicas que não leram o acordo, não sabem o que é. Então eu acho também que é um ponto que o Ministério Público precisa comunicar. Aí eu entro na questão dos ataques à democracia, que é um assunto que está conosco, de certo modo com o Supremo. Agora, pelo menos tem 4 inquéritos requeridos pelo Ministério Público. O nosso presidente Rodrigo Pacheco deu uma demonstração de respeito extraordinário ao devido processo legal, que aquela depredação que houve no símbolo nacional, que é o Congresso Nacional, ele foi levar os fatos para quem de direito? O Procurador-Geral da República. Né? Então, nós temos um devido processo legal que tem que voltar à normalidade. Polícia, Ministério Público, juiz, advogado, cada um no seu quadrado. Sai disso, vai dar errado no final. E hoje há uma incompreensão muito da sociedade sobre o que está acontecendo, um momento conflituoso, eu acho, porque estão se passando dos limites de cada um. Em relação a isso, hoje o Ministério Público tem 4 inquéritos lá no Supremo Tribunal Federal, que chamou uma competência universal, que o Supremo chamou a si, e depois eu acho que o Supremo vem quebrando, encaminhando para os estados, separando o joio do trigo. Mas agora, eu concordo, porque são 4 inquéritos requeridos pelo Ministério Público, distribuídos, de certo modo, né? O inquérito da fake news, que muita gente aplaude, eu acho que foi um equívoco do Supremo, embora alguns resultados positivos para a democracia em determinado momento. Mas saiu o fruto da árvore, os frutos da árvore envenenada. Saiu de um procedimento instaurado de ofício. Então, qual que é a nossa preocupação hoje, que a gente tem que ter Ministério Público, que na Constituição está lá, responsável pela defesa do regime democrático, Ministério Público, é a instituição essencial para o funcionamento do Estado, das instituições. Que é um ponto, PCO, muito interessante, que eu vou criar agora um órgão dentro do Ministério Público para cuidar dessa matéria sensível, que são as liberdades públicas. Ela será do direito de liberdades. Por quê? Hoje, todo mundo está com receio de fazer alguma manifestação, né? Mas assim, a manifestação é própria do regime democrático. Então nós vamos criar um órgão para controlar aquelas que são atos preparatórios de crime, que ficou claro que não era só manifestação, depois que aconteceu, que eram os preparatórios de crime. Mas também nós temos que cuidar de garantir o direito de manifestação. Entendeu? Porque senão nós vamos criar uma sociedade
reprimida, as pessoas têm direito de ir para a Praça da Liberdade, para Afonso Pena, que seja a Rajagabalha, para pregar seus direitos, questionar a autoridade, tudo. Do outro lado, nós também não podemos permitir que a pessoa use uma câmera de celular como uma arma. Então, eu acho que o Congresso Nacional tem que tipificar melhor esse tipo de coisa que vai acontecer daqui para frente. Então, a autoridade não pode ir num ambiente público, não pode ir em lugar. É covarde, aquilo é uma covardia que se faz. Então, nós precisamos disso, o Ministério Público tem que zelar para que não aconteça o que aconteceu de novo, desconfiar de certas que seriam bravatas, que agora estão dizendo, não é bravata. E, de outro lado, garantir os direitos de todos. Hoje, no Ministério Público, você tem um crime contra a liberdade de imprensa, como aconteceu na Rajagabalha. Você chega lá, você não sabe para onde encaminha, o procurador-geral não sabe para quem encaminha. Aí distribui para a Promotoria-Geral, que é a 15ª de Belo Horizonte, que é a maior promotoria do Estado. Nós precisamos de um órgão para tratar esse assunto, até auxiliar o colega que vai ser distribuído, porque são crimes contra a democracia, sim. Também são crimes contra a democracia. Então, nós temos que ter esse papel. O Ministério Público tem que estar do lado da população para garantir o direito de manifestação, o livre trânsito, para a liberdade religiosa. Tudo isso é papel do Ministério Público. E hoje você tem condições de usar alguns mecanismos que estão na legislação. Então, o Ministério Público de Minas Gerais vai dar o exemplo nisso. Nós vamos criar essa área dos direitos de liberdade. Muito bem. O Jarbas fala bem mesmo. Lembrando que ele foi professor, como eu fui também, da Universidade de Alfenas, muito orgulho, na área de direito ambiental. Né? Zé Murilo, aproveitar a sua presença, a gente não pode deixar de falar sobre o Galo, né? E aqui eu não estou sendo bairrista, não. Troca os títulos para ser vice-presidente do Galo, vou fazer. E aqui eu não estou sendo bairrista, não, porque eu já recebi aqui o Dr. Gustavo Chalfun e o desembargador Flávio Bolzon e falamos sobre a SAF do Cruzeiro. Eu sei que, Zé Murilo, que você não vai poder falar algumas coisas. Não, eu sei que você não vai poder falar algumas coisas, porque existe um sigilo sobre as questões da SAF, mas fala um pouco aí da questão administrativa do Galo, se você puder falar, e eu gostaria que você falasse genericamente, aí é genericamente, não é sobre o Galo, como é que você viu essa lei da SAF, né, a lei da Sociedade Anônima do Futebol, né, porque agora em agosto ela completará 2 anos, e eu inclusive estou responsável no Senado para fazer um seminário, né, para a gente discutir a lei e ver o que pode se aperfeiçoar. Porque assim como o Flávio falou na área tributária, nós não temos resistência em alguns setores. Sucessão tributária, trabalhista. Relativa à sucessão trabalhista e tributária. O que a lei é bem clara, mas nós temos essas interpretações do Poder Judiciário. Então queríamos ouvi-lo. O Atlético, a questão de Atlético é paixão, né? E paixão não tem limites, né? Você entra numa coisa daquela, quando você vê, você está num borborinho, numa movimentação, né? Que a gente você sai na rua, né? É um negócio que dá uma visibilidade que você não imagina. A gente está ali, quando você vê, você nunca viu na vida, você, e aí? Tá bom. Pelo menos nós tivemos uma sorte no nosso mandato, não é? De termos tido aí o quê? Fomos campeões brasileiros, campeões da Copa do Brasil, Supercopa e Campeonato Mineiro. Então deu uma arrefecida, porque o Atlético tinha 50 anos que não era campeão. Não lembro isso não, Zé. Vamos pensar na parte boa. Não, né? mas eu já estou pensando, porque agora é um novo tempo, né? Então nós fomos campeões e eu acho que estamos fazendo, sempre procurando fazer do Atlético que ele seja competitivo, que ele esteja lá em cima, sendo um dos principais clubes do Brasil e sempre protagonista. Esse que é o objetivo, né? Agora, isso é o seguinte, esse negócio de dívida de clube, isso é coisa que vem, gente, do século passado, né? Então, aí passa lá, aumenta e tal. Eu já tinha passado lá 20 anos, nós estávamos comentando ali fora, naquela época nós temos um condomínio de credores e que resolvemos o problema, agora vai conduzir e tal. Mas tudo, como disse, é emoção. Aí chega o outro, não, tem que trazer o fulano de tal, porque aí contrata sem saber, sem nenhuma programação, sem nada, sem planejamento, faz contratações. E aquela dívida, então,
passos, termina a gestão, vai para outra e aquilo vai aumentando, né? Aí chegou agora esse negócio, esse assunto da SAF, que eu acho que é irreversível. Ela realmente é o momento de dar aos clubes aquele aspecto de seriedade, de responsabilidade, né, para aqueles que são dirigentes, e a SAF vai conduzir para isso, onde vão ter não só a exploração do futebol, mas também uma responsabilidade daqueles que estão à frente do clube. Como não é hoje, por exemplo, tem a questão a gente está ali fiscal, tem responsabilidade, mas em outras situações não tem nenhuma responsabilidade o dirigente. Então ele deixa ali a gente entra, pegamos um passivo enorme e vamos devagar, estamos tentando melhorar a situação. Tem hoje um passivo grande, ninguém esconde isso, e nós estamos fazendo a nossa gestão, Luiz Cláudio, com muita transparência. O Jarbas acompanha isso lá sempre, né? Não é como é que se diz que o sujeito faz, que fica palpitando? Não é palpitando, ele corneteiro, ele não é só Então, a gente tem uma pleia de pessoas muito sérias, muito íntegras, né? Que se fala muito dos 4 R's, né? Realmente são pessoas que estão dedicando-se ao Atlético, estão se entregando lá dentro do Atlético. Vamos inaugurar agora a nossa arena, né? Eu sou condômino de um camarote lá, né? Agora, é verdade. Então, é o seguinte, a SAF, eu não posso comentar a SAF do que está se planejando para fazer, porque eu acho que será irreversível. Os clubes vão ter que se transformar em SAF. Agora, ela precisa realmente, como foi feita uma coisa muito, muito rápida, ela precisa ser aperfeiçoada. Mas isso aí é com alguns toques. Aí há uma grande coisa, agora vem a Liga, do qual nós estamos participando, a Liga Forte, que também vai haver uma espécie de unidade, que aparentemente os clubes eram muito desunidos. Os dirigentes dos clubes eram só um atacando o outro. Então, agora nós estamos num aspecto muito sério lá dentro da CBF. Temos reuniões com presidentes de clubes e tal, então a coisa está se resolvendo bem. Eu acho que a SAF ela vai vir para ficar. Muito bem. Eu também acredito, sobretudo porque a visão empresarial na administração de um clube de futebol, agora vai ser uma sociedade anônima de futebol, vai fazer com que eles percebam que o que vai dar dinheiro à empresa é o lançamento de futuros atletas. Né? É o investimento nas categorias de base. Você pega um jogador do Palmeiras agora que foi vendido, foi pelo valor de quase o investimento total de uma aquisição da SAF. Né? Luiz Cláudio, poucos sabem, nós temos 300 meninos no Atlético que nós damos estudo, que dão moradia, tudo lá. Quer dizer, então é uma estrutura que nós temos para essa base. Então é isso aí, nós construímos, está lá. Quer dizer, agora é difícil, aí perde o jogo, aí perde 3, 4 jogos, o planejamento que você tinha acabou. Mas nós temos que estar lá todos os dias lá com essa base, e nós lançamos agora, essa semana, o Vitinho, um menino de 16 anos, entrou e fez um jogaço aí contra o Democrata. E é importante que o doutor Zé Murilo está relembrando isso, ele é personagem desse processo. Quando eu cheguei no Atlético, o Conselho, em 1999, o Atlético era uma bagunça só, entendeu? Era assim, dou meu cheque, pego o dinheiro, era um negócio louco. A gente não tinha lugar para treinar. Um dia era o campo da Firmeza lá em Betim, outro dia Santa Luzia, outro dia era o lugar. Aí você pega o Atlético hoje está se consolidando num estádio mais moderno de todos. Nós temos uma diretoria de pessoas corretas, você tem um nível do Zé Murilo, o vice-presidente, o Sérgio Coelho, que é um empresário bem-sucedido, os R's, como ele se diz. Você tem o time organizado com grandes jogadores ocupando espaços internacionais até, né? Então ganhando títulos. Então, assim, o Atlético hoje, quem viu, eu era do Conselho Fiscal, você imagina, né? Quem viu e vê hoje é uma coisa transformadora, né? Então o Atlético hoje pode conversar, tem dívida? Tem, todos os clubes têm, mas eles vão administrando, né? E o Atlético tem potencial hoje, né?
para crescer. Agora mesmo eu vi a foto lá dos meninos que se apresentaram hoje, um é o filho do promotor de governador Valadares, do Rosângela, que fez o teste, passou, o pai pediu a promoção para Belo Horizonte, e é um menino que vai dar futuramente, certamente, aí para o Atlético alguns milhões de dólares. Por isso que eu falo que governança é importante para a segurança jurídica. Isso aí. Nada como ter uma organização com regras, responsabilidades, não é isso? E a minha preocupação, falando daquela mudança de lei, né, a gestão pública brasileira esquece que existe o Estado, né? O ordenador é um passageiro efêmero dentro esquece, né? Mudar a lei do compliance das sociedades e autarquias, sociedades públicas e autarquias, um retrocesso. Caiu a ação na hora. Por quê? Pelo contrário, a segurança jurídica. Se você preserva as organizações... Mas tem umas coisas que estão evoluindo também, né? Também não estamos mas o sócio majoritário do Botafogo, John Texler, né? Ele tem feito algumas críticas assim, sobre exatamente a questão da segurança jurídica, né? Por isso que a gente tem estrangeiro chegar aqui. Esse é um dos pontos da SAF. O Denil de orientar um trabalho é um dos aspectos críticos, é responsabilidade. E aí não adianta escrever na lei, chega no judiciário. Como que você vai ajustar e isso nesse debate aí, que nós vamos promover no Senado vai ser um ponto que vai ter uma relevância. Flávio, voltando para você agora, vamos falar também sobre outra questão jurídica e importante, Código do Contribuinte, né? O que você acha sobre essas questões? A gente fala muito em Código do Consumidor, aí nós estamos falando aí que o contribuinte no Brasil ele é muito relegado aí a um segundo plano, né? Parece que os olhos são só assim, o que é bom para a fazenda, né? Você é procurador, mas não vou te colocar em dificuldade. Você é professor. Nós estamos ouvindo aqui você como professor acadêmico, né? Estudioso da área. E eu me impactei muito com uma legislação feita recentemente agora, aprovada nas duas, tanto na Câmara quanto no Senado, que era para impedir a desconsideração da personalidade jurídica feita de forma ampla e abrupta pela Fazenda Pública. E o presidente Bolsonaro, em fim de mandato, vetou, né, essa legislação. Como é que você vê isso aí? Porque realmente é uma das coisas que traz segurança jurídica, né? Olha, eu fui sócio de uma empresa isso é um absurdo, há vários anos atrás, ou sou parente de alguém que tem uma empresa e há um assim, ela foi relativamente bem resolvida numa decisão do STJ, pontuando as questões relativas à desconsideração da dívida, do que é a empresa, para atingir o administrador, sócio ou não, dentro dessa estrutura. Mas é uma discussão que estava no âmbito do STJ há mais de 20 anos, é outra preocupação. Aprova-se a lei. Você falou do Código de Contribuinte. Olha que interessante. O primeiro Código de Contribuinte foi declarado constitucional foi aqui do Estado de Minas. O Estado de Minas tem um Código de Defesa do Contribuinte há muitos anos. Não vê ninguém falando, escutando. Não vejo o Estado de Minas aplicando na parte fazendária. Tive uma sustentação oral ontem no Conselho de Contribuintes em que 2 responsáveis e uma empresa foram incluídos sem participar da fiscalização, sem serem intimados para prestar esclarecimentos ou juntar documento. Que devido ao processo legal esse, que segurança que eu posso ter num julgamento dessa natureza? Mas se abre o Código de Defesa do Contribuinte, está escrito que não pode. Em regra, na decisão do STF, na interpretação, não se deveria. O Código provado no Congresso Nacional por lei complementar não deveria ser assim. E a desconsideração ainda é o que mais preocupa. Aí vem um outro ponto dessa semana. O Supremo validou uma interpretação do artigo 139 do Código de Processo Civil, permitindo prender passaporte e CNH por causa de dívida. E o direito fundamental de ir e vir? Já você não pode ser preso por dívida, já tem tratado internacional de direitos humanos há tempo sobre isso. Dignidade da pessoa humana, liberdade. O Jarbas colocou bem, parabéns pelo trabalho. Isso começou limitando-se na questão dos alimentos, né? Mas estenderam, falando que é válido. Agora vai ser uma raciocínio.
todo mundo tem Que dívida. na questão dos alimentos eles fundamentavam que tinha um outro preceito constitucional que era a garantia coação, da né? sobrevivência, né? Daqui a pouco eles do tomam a menor. carteira de direito agora vai ser unificada, e você então não pode sair de casa, É um negócio sério. só porque você deve. Quer dizer, e dívida é própria do empreendedor. Você não pode Você ser não deve, preso por às vezes, dívida. porque quer. Não existe. Nosso mestre aqui vai falar disso nas eventuais falências. Não é porque uma pessoa faliu porque ela fez fraude, não. Não. Então, me preocupa muito quando fala em desconsideração da personalidade jurídica e chega o Supremo essa semana, dá uma decisão dessa natureza. Prender passaporte, tirar o direito da pessoa dirigir, de se movimentar livremente, é assustador. Então, a maior desconsideração da personalidade jurídica hoje é uma das questões que inibem muito investimento. Às vezes um investidor estrangeiro queria, preciso ter um CPF, gostaria que você fosse o nosso representante no Brasil. Agradeço imensamente. Empresa séria, compliance, negociação. Mas meu CPF responde na sua dívida tributária. Eu não posso garantir que se você me pedir que está tudo certo, infelizmente não sou eu que decido. E mais, se tiver qualquer problema trabalhista, você está lá fora, a Justiça do Trabalho entende que você pode ser bloqueado. Eu falo assim, agradeço imensamente, é uma honra enorme, mas eu não vou aceitar. Para terminar nosso programa, já eu preciso de um minutinho de cada um de vocês, porque eu sempre uso nos meus programas assim, o seguinte, nós somos muito assistidos aqui, nossa audiência é muito de advogado, advogada, estudante de direito. Vocês três têm uma trajetória maravilhosa. Qual o segredo do sucesso aí, já? O que você falaria para essa turma aí? Mas tem que ser um minutinho de cada um, que o nosso tempo está esgotando. Olha, assim, eu acho que as pessoas têm que ter foco e se dedicar naquilo, né? E, primeiro, gostar de onde você está. Para mim, onde que eu estiver, vai ser o lugar mais importante do mundo. Quando eu estava fora da Procuradoria, o lugar mais importante do mundo era o meu gabinete na Procuradoria. Hoje é onde que eu estou. Então, assim, você tem que estar satisfeito de onde você está para você render. E segundo, não pensar em outra coisa quando você está fazendo esse aqui. Porque você tem que... Se você pensar no outro, você não vai chegar lá e não vai fazer o outro bem. Então, eu acho que o grande foco é você se entregar para aquilo que você está fazendo, sem deixar o galo de fora, sem deixar a família, sem deixar os amigos, né? Mas focar no trabalho, que eu acho que, assim, quem foca, principalmente na minha área, quem faz concurso e estuda, passa. Então, é dedicação. Isso é um bom exemplo, né? Então, eu acho que é dedicação. Zé Murilo. Carimbar o que ele está dizendo aqui, é seguir a sua vocação, né? Amar o que você faz, gostar daquilo que você faz. Você está ali, o que eu tinha que estar mais com essa idade que eu estou? Eu estou diariamente no escritório, né? Mas faz parte da vida, né? De nós advogados. Você sabe, né? que ele é advogado de fato, né? Porque o governador Hélio Garcia queria fazê-lo desembargador. Ele recusou o convite e falou, não, eu sou advogado, governador. Não, isso foi em 1985, eu era juiz do Tribunal Regional Eleitoral, e lá um dia apareceu o Hélio, que eu tinha, e falou assim, ó, você tem que ir lá para Afonso Pena, você quer, você vai falar assim, eu sou advogado. Então foi esse negócio. A magistratura perdeu, mas a advocacia ganhou. Não, é dedicação. Né? Você está, por exemplo, eu sou exclusivamente advogado, eu nunca tive um emprego na vida, nunca fui um funcionário público, não, eu fiz essa opção de ser advogado, e sou, e gosto de ser, e vou continuar sendo até, já falei, eu falo com ele ali hoje, lá no escritório, o dia que vocês me verem no tribunal, fazendo uma defesa e tal, se vocês mentirem que eu estou babando a gravata, vocês mentiram de cena, e eu não volto mais, mas ele falou, não, você ainda está firme, então vou ficando. Então eu acho que você tem que ter alegria naquilo que você faz, né? Por mais que seja que você entre aí com situações dificílimas, você tem que ter esse fair play mesmo, né? E sempre dizer, às vezes não dizer nem sim nem não, falar o cliente adora isso. Na hora que você fala com ele assim, ele acha que ele está dando razão para ele, não está. Né? Flávio, um minutinho que nós temos. Além de reiterar, só para destacar, acho que 2 pontos. Um, eu sinto falta ultimamente, né? Vem dos meus avós, eu acho que um era PSD, o outro era MD,
MDB, não. Arena. PDS, MDB. Não, era e o DN. Eu brinco da antiga. discussão. Meus pais também sempre colocam ética em tudo que você faz. Né? Se você ter credibilidade, você construiu a carreira, você tem que ter credibilidade. Então a ética ela é fundamental. Eu acho que estão esquecendo um pouco disso nesse mundo hoje que tudo fica nas nuvens. Né? E o segundo é suor mesmo. Suor para estudar, tudo requer sacrifício. Dedicar, né? Sendo advogado, servindo o Estado, dando aula, e trabalhando com seriedade. Para mim, sei que faz isso muito bem, né, Luiz? Obrigado. Então, eu acho que complementa. Maravilha. Foi uma delícia entrevistar essas três feras aqui ao lado do PCO. Um abraço a todos os telespectadores e telespectadoras. Ficamos por aqui.